Esse dia eu fiz isso. Esse dia eu fiz isso. Como é que foi? Slava-se. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica, da Uintensiliana. Eu sou Dom Carlos. Esse é o programa Avatar do Reino do Sol. Tema: Portugal. Esse ano, 2025, receberá mais de 50 mil imigrantes brasileiros. Pessoal, nós estamos aí a fazer uma pesquisa, né? Uma investigação, e chegamos à conclusão que Portugal esse ano de 2025 receberá mais de 50 mil, seguramente, imigrantes brasileiros. Por que nós afirmamos isso? Primeiro, porque houve um afrouxamento, né, da lei que estava a restringir a entrada dos imigrantes brasileiros, ou seja, o fim da manifestação de interesse, né? Entretanto, devido aos acordos entre os dois países, flexibilizou-se novamente, através de uma portaria, a entrada dos imigrantes brasileiros por 90 dias com isenção de visto, né? E se nesse período eles receberem um contrato de promessa de trabalho ou um contrato efetivo, eles poderão solicitar junto à AIMA a autorização de residência. Claro que isso não é para todos os imigrantes dos países lusófonos. Apenas o Brasil e mais dois países que eu não me recordo o nome têm essa prerrogativa. Então isso vai fazer com que muitos que tinham desistido desse sonho, né, desse projeto de vir viver para Portugal, voltem a considerar essa hipótese. E conforme eles vão recebendo informações sobre esse novo procedimento, né, da imigração do governo atual, eles vão se preparar para vir. Nós sabemos que atualmente a Polícia de Segurança Pública, a PSP, que está fazendo o controle migratório, né, com a extinção do CEF, o Serviço de Estrangeiro e Fronteira, o que está havendo apenas da parte da PSP é um aperto, uma triagem mais minuciosa quanto às pessoas que têm antecedentes criminais e são procurados da justiça brasileira, né? Porque muitos conseguiam anteriormente escapar ao controle, né? E acabavam por adentrar as fronteiras portuguesas e continuavam a manter contatos ilícitos, criminosos, né, com suas respectivas facções e até mesmo querer instalar núcleos aqui em Portugal. Então a PSP está fazendo um trabalho está fazendo um trabalho bem mais apertado, mais investigativo, né, para conter
essa infiltração, que não é generalizada como muitos dizem, mas acontece, né? Então acho muito bem que a PSP até mesmo tem feito lá no aeroporto Humberto Delgado, o aeroporto internacional de Lisboa, um pré-controle, né? Antes mesmo das pessoas chegarem ao saguão da imigração, já são abordados no controle, em uma triagem da PSP, né? Nesse sentido, que faz a primeira triagem e depois novamente essas pessoas passam por algumas perguntas, por algumas investigações ali junto aos agentes da imigração. Agora, o segundo maior motivo que eu cheguei à conclusão, né? Mais especificamente eu mesmo, né? Cheguei a essa conclusão que teremos mais de 50 mil novos imigrantes brasileiros vindo para Portugal é a crise migratória que está acontecendo nos Estados Unidos da América, né? Com o governo nazifascista do senhor Donald Trump invadindo igrejas, invadindo trabalhos, empregos, a caça de imigrantes, né? Que ainda não tem a sua situação migratória regular, não tem papéis, eles estão sendo algemados e conduzidos a centros de detenção, e já se fala até mesmo em transferi-los para a base militar de Guantánamo, em Cuba, para posteriormente deportá-los para o Brasil e outros países. Então isso vai fazer com que muitos que lá estão e os que estão sendo deportados também vejam em Portugal a segunda opção, né? Tendo em vista que Portugal é o país do mundo que tem mais imigrantes brasileiros, cerca de 500 mil, e os Estados Unidos menos de 700 mil. Então essas pessoas, como eles investiram muito para ir para os Estados Unidos, gastaram muito dinheiro, muitos venderam casas, carros, terrenos, fizeram grandes empréstimos nos bancos brasileiros, eles não podem e não querem voltar com as mãos vazias para o Brasil, né? Porque muitos já não tem mais nada lá para recomeçar. Então eles veem em Portugal uma opção, né? Devido ter mais oferta de emprego e os ordenados muitas das vezes mais de 3 vezes superior ao que eles viriam ganhar no Brasil. E outros também por questão de orgulho, né, vaidade, não querem voltar e enfrentar a família, a sociedade, porque na visão deles serão vistos como derrotados, fracassados. Então virão para Portugal por esse motivo também. E os que queriam ir para os Estados Unidos tinham esse projeto, também virão para Portugal, porque, como eu disse, é e sempre foi, né, o segundo projeto de imigração para todos os brasileiros, devido a fatores como o idioma, os laços culturais, a questão dos acordos, né, a reciprocidade em termos de documento, etc. Eu sei que virão aí muitos racistas, xenófobos portugueses atacar o meu vídeo, né, dizendo que isso não pode acontecer, que eles não querem mais brasileiros aqui e que vão trazer violência, vão trazer marginalidade. Entretanto, o que eu tenho para dizer a eles é chupa, que é de uva. Aliás, eu vou até tomar o sumo da boa uva aqui para zombar da cara de vocês, fascistas.
diante dessa realidade, eu penso que o governo atual e também o próprio governo do presidente Lula, né, devem preparar um plano de contingência para estar recebendo esses 50 mil a 80 mil deportados, né, que vêm das Colônias Unidas da América para Portugal e para o Brasil. Pronto. Na verdade, eu acho até que é poucos, né? Deveria vir pelo menos uns 80 mil brasileiros por ano, porque inclusive a Faculdade de Economia da Universidade do Porto lançou novos dados, lançou um novo estudo, né, que aponta que Portugal, para manter a natalidade populacional, quer dizer, inclusive o equilíbrio populacional, né, sustentável, e também diminuir o déficit, né, da segurança social, sistema de solidariedade social, e voltar a crescer economicamente, aumentar os empregos, aumentar a circulação de dinheiro e, sobretudo, aumentar o PIB, crescer economicamente, precisa no mínimo da entrada de 180 mil imigrantes por ano, devido a vários fatores, né, que colocam Portugal em desvantagem aos seus pares aqui na Europa. Ou seja, tem uma baixa porcentagem de natalidade, né? Nascem muito poucas pessoas em comparação aos óbitos. Então, somente a imigração pode salvar a economia de Portugal e trazer crescimento econômico, aumentar a riqueza. Então, muitos fascistas, racistas e xenófobos, haters e youtubers que tem aí canais que atacam a imigração, que atacam sobretudo os brasileiros, também os indianos, os paquistaneses, os nepaleses, os Bangladesh, entre outros, e muitos por ignorância, né, que apontam os imigrantes como a razão de algum índice de criminalidade. Fique sabendo que ontem mesmo o Jornal de Notícias, né, eu até fotografei a manchete, disse que houve uma diminuição da criminalidade em Portugal, através de uma pesquisa que foi feita. É o menor índice nos últimos 10 anos. Então, contradiz totalmente os vossos argumentos xenófobos, né, nas redes sociais e também no dia a dia. Então, os imigrantes, na verdade, eles deveriam ser recebidos com tapete vermelho, né? Porque eles que trazem bebês, trazem crescimento econômico, trazem riqueza, trazem equilíbrio para as finanças da segurança social, e eles que vão garantir as vossas reformas, as vossas pensões e os subsídios que vocês solicitam muito, né? Porque não gostam muito de trabalhar, e também vão garantir aos doentes, né, as suas respectivas pensões de validez, etc. Então, são números fidedignos, são estudos sérios, como esse da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e não só aqui em Portugal, mas como a Grã-Bretanha, a França, a Itália, precisam
de imigrantes. Precisa de imigrantes, inclusive no meu modo de ver, né? Que é o correto e é o... Além de ser politicamente correto, é espiritualmente correto. Os indianos, os paquistaneses, os africanos, os brasileiros, todos esses são muito bem-vindos em Portugal porque fazem parte do império da Ordem de Cristo, um império onde o sol nunca se põe, um império de Nosso Senhor Jesus Cristo Uripe. Então eles são muito bem-vindos como súditos dessa grande e messiânica nação chamada Portugal, que é uma nação que vem desde a América, né, vai até o Oriente, Timor-Leste, Macau e mais além. Então não há por que chamá-los de imigrantes, inclusive, nem de estrangeiros. Eles são súditos, eles são portugueses, com certeza. São muito bem-vindos. O governo não é parvo, sabe disso, por isso flexibilizou, fez aquela primeira movimentação para agradar os xenófobos, os racistas, interrompendo a manifestação de interesse, né? A portaria da manifestação de interesse, mas já voltou atrás porque sabe que entraria em colapso econômico, né? Se os brasileiros escolhessem outros países, porque se um país fecha a porta para os brasileiros, conforme está a fazer as Colônias Unidas da América, o outro abrirá a porta, né? Como a Rússia, que tem também um déficit populacional, tem baixos índices de nascimento e outras economias que precisam desses imigrantes. Inclusive a Rússia não exige, né, visto de brasileiros, e é um país super interessante, com uma história brilhante, muito mais interessante e muito mais receptivo do que as Colônias Unidas da América. Vocês que têm esse sonho estadunidense, que fazem de tudo para ir para as 13 Colônias Unidas da América, deveriam repensar as vossas ideias, os vossos projetos, porque lá vocês encontrarão o anglo-saxonismo racial, né, que é uma doutrina do Destino Manifesto, que não nos vê como iguais, né, nos vê como sub-raças, como cidadãos de segunda categoria. Vocês verão isso no dia a dia e também por parte dos órgãos governamentais. Serão tratados como sub-humanos. Já na Rússia vocês são tratados como amigos, parceiros do BRICS, tratados como seres humanos, né? Tanto nas Forças Armadas como na sociedade. E também algumas cidades da Itália você é muito bem recebido, porque a participação do Exército Brasileiro através da Força Expedicionária na Itália deixou uma boa impressão, né? Essas cidades honram a bandeira do Brasil, o hino, trata muito bem os turistas brasileiros que entram e também os que imigram para viver lá. Então é uma boa opção também algumas regiões da Itália, porque você é muito querido lá devido a mais de 400 soldados brasileiros que deram sangue, deram a vida pela liberdade da Itália. Então os italianos são muito gratos e retribuem, não sabem o que fazer para lhe ajudar, para lhe agradar ao você
imigrar para essas zonas. Existem outros países, né, que tratam muito bem o imigrante brasileiro, e você tem nesses países uma boa opção, né? Esse foi o seu programa, o episódio de hoje. Fiquem bem, subscreva no canal, compartilhe com os amigos, com os familiares. Um grande abraço a todos. Slavraci, viva a Revolução!